Bom, Nuno, não sei se já percebeste, mas estamos quase a chegar ao final do EUE. Mas antes de irmos, vamos trazer a palco 5 convidados que nos vão falar sobre Location, Data and Artificial Intelligence. Acabámos de ouvir nesta sessão anterior a quantidade de dados que existem e que são disponibilizados, ou seja, o Guerreiro falou-nos sobre isso, imensos dados que são produzidos diariamente, muitos deles estão dispersos, outros tantos ou mais não estão estruturados e, portanto, é necessário, as organizações precisam cada vez mais de ferramentas para poder tomar decisão e, portanto, estruturar esta informação para tomar decisão. Na era do Big Data e do Location Analytics, é cada vez mais necessário usar estas ferramentas para integrar esta informação, para criar cenários, ter outras perspectivas, identificar padrões e, obviamente, mitigar riscos para tomar melhores decisões. Nesta mesa redonda, vamos perceber com os nossos convidados como, combinando o poder da geografia com a informação dos dados e a capacidade analítica da inteligência artificial, podemos compreender os desafios das organizações e dotá-las de um conhecimento único, unificador e capaz de transformar o mundo. Convidávamos a seguirem. Força. Bom, muito boa tarde a todos. Aliás, o dia já vai longo. Naturalmente aqui, que já foi feita aqui a parte da minha introdução aqui pelo Nuno Leite. De qualquer forma, gostaria de agradecer em primeiro lugar o convite endereçado pela ESRI para poder estar aqui hoje na qualidade de moderador, e também agradecer aqui a disponibilidade dos meus colegas aqui de painel para partilhar, de facto, o seu conhecimento, a sua experiência das suas próprias organizações no contexto de temas que são temas que, efetivamente, estão na ordem do dia e que cada vez mais se enraizam nas nossas vidas. Estamos a falar de ciência de dados, estamos a falar de inteligência artificial e, sobretudo, e principalmente aquilo que nos traz aqui hoje, inteligência geográfica. Portanto, ou seja, perceber, efetivamente, a importância da inteligência geográfica neste contexto associado ao Big Data, associado à inteligência artificial, e nós, hoje, como sabemos, todos nós experienciamos isso nas nossas vidas, contactamos cada vez mais diretamente com todas estas tecnologias, que já não podemos falar que são emergentes, elas já estão, de facto, aqui bem visíveis na nossa realidade. Estava a falar aqui, vou fazer uma pequena introdução sobre a importância, efetivamente, destas áreas. Não quero aqui também tomar aqui muito tempo, efetivamente, a quem dele importa e precisa. Hoje produzem-se mais de 400 milhões de terabytes de informação e no momento em que eu estou a referir este valor, ele rapidamente é desatualizado e é necessário perceber, efetivamente, o que fazer com este acervo de informação digital, na sua maior parte das vezes, e também é constituído por informação habitualmente não estruturada. Portanto, e hoje a tecnologia também já está adaptada para esse efeito. A localização, aliás, Location Intelligence, a inteligência geográfica, permite, aliado, e aqui é fundamental esta aliança entre consciência de dados e inteligência artificial, de facto, suportar e sustentar a nossa tomada de decisão. E esse é o desígnio principal. Eu, portanto, vou aqui apresentar aqui os meus colegas de painel, não vou tomar muito mais tempo. Aqui, do meu lado esquerdo, tenho Pedro Machado, portanto, aqui da New Business and Innovation da NOS. Ao seu lado tenho Paulo Silva, que é Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Operações do CTT. Tenho também, daquele lado, o Ricardo Jorge Gonçalves, que é o Head of Artificial Intelligence and Analytics da Fidelidade, e ali mais ao fundo, o meu colega ali da AMA, que é o Diretor Executivo da Artificial Intelligence and Data Science for Public Administration, Paulo Val. Portanto, muito obrigado uma vez mais pela vossa disponibilidade. Portanto, eu vou passar aqui já à primeira questão, também para esta ordem, já agora, se não se importarem, que é quais são os principais desafios que, efetivamente, a introdução do Big Data e da inteligência artificial, de facto, aportaram para as vossas organizações, e, nesse contexto, como é que estão a gerir
a nível técnico e a nível estratégico, exatamente essa tecnologia e a forma como a gerem, e depois também que medidas é que já adotaram ou planeiam adotar para os enfrentar. Muito bem. Antes de mais, estão a ouvir, não? Então, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui com todos a falar sobre este tema. Eu tenho que fazer um disclaimer, que é, eu desde já não sou uma pessoa técnica e, portanto, eu acho sempre que os desafios técnicos são mais fáceis de resolver do que aquilo que são. Simplifico todo algoritmos a uma fórmula no Excel e, portanto, tenho muita pouca sensibilidade para essas dificuldades e para esses desafios. Dito isto, giro equipas de Advanced Analytics, portanto, tenho alguma sensibilidade e estou profundamente convencido que a maior parte dos desafios não são técnicos, mas são mais de estratégia e de gestão. Eu falo mais do que responsável pelos projetos internos, sou responsável por desenvolver projetos de Analytics para empresas em Portugal. Falo com muitos gestores no dia-a-dia e por semana e acredito que existe um risco, né, que tende ou que pode tornar-se uma tendência de, no meio de um conjunto de oportunidades tão grandes, de tantos use cases, de tanta disrupção, de tanta velocidade naquilo que são os avanços, a maior parte das organizações acabarem por não fazer absolutamente nada. Ficarem à espera, ficarem a olhar para o lado a ver o que é que os nossos concorrentes fazem, ficarem a ver o que é que o colega consegue ou não fazer e criar uma inércia naquilo que é o aproveitamento que se pode tirar destas oportunidades. Eu se calhar deixava 3, eu acho, fundamentos que para nós foram muitíssimo relevantes na forma como abordamos todas estas áreas, quer seja da analítica, quer seja da AI e por em diante. O primeiro foi uma necessidade que sentimos logo no início e que sentimos agora a necessidade de recuperá-la e atualizá-la constantemente, que é ter a certeza que estamos a ver este mapa de oportunidades, não é? E que estamos a ver um mapa de oportunidades completo. Aquelas que podem impactar mais a experiência dos nossos clientes, aquelas que podem ajudar-nos a obter mais ganhos de eficiência operacional, aquelas que já são maduras e aquelas que acreditamos que têm pouca maturidade, mas ter a certeza que conseguimos mapear todas estas oportunidades. A segunda é ter um business case para cada uma destas coisas, não é? Quem gera áreas de data e de AI ou de IT sabe perfeitamente que é impossível conseguir, enfim, investimento para as nossas áreas, convencer a administração de que faz sentido investir mais, se nós não demos nada em troca, não é? Portanto, se nós não dissermos, passa-me para cá dinheiro, passa-me para cá os recursos, que eu vou entregar à organização X milhões de euros desta ou daquela forma. E, portanto, ter a capacidade de, isto pode ser difícil para equipas mais técnicas, mas ter a capacidade de ter um business plan e saber quais é que são os objetivos de negócio e qual é que é o retorno de investimento de cada uma daquelas oportunidades é fundamental. E a segunda, ou a terceira, desculpem, é montar internamente, dentro das organizações, a capacidade de testar rápido cada uma destas oportunidades, mas mais importante do que testar rápido é garantir que, se o teste corre bem, depois tem a capacidade de rapidamente escalar para a nossa operação. Eu acho que estes 3 modos estão muito presentes naquilo que é a estratégia da nós nestas áreas, que, logicamente, que há aqui temas de projetos de governance de dados, logicamente que há squads, assentos em agile, desenvolvimento, há todas essas boas práticas, mas eu penso que o desafio está em ter esta visão, ter esta estratégia e ter este objetivo claro, com a consciência de que isto não é uma oportunidade de amanhã, mas é uma oportunidade que está disponível hoje. Muito obrigado. Paulo Silva. Bem, em primeiro lugar, boa tarde e obrigado pelo convite. No CTT, nós já há algum tempo que encaramos este tema da Big Data de uma forma um pouco diferente. Nós geramos dados, milhões de dados todos os dias, e como estou num fórum geográfico, milhões de dados geográficos todos os dias, o primeiro desafio que tivemos foi, como tínhamos diferentes fontes de informação, foi tentar consolidar tudo, e é o primeiro grande desafio, além de limpar dados que não têm boa qualidade, empresas com a nossa dimensão, temos muitos dados, mas há muitos que não têm qualidade suficiente e que estão a entupir os nossos data lakes com informação que é pouco interessante. Então, um dos primeiros trabalhos que fizemos foi, além de ver a qualidade dos dados, foi depois estruturar esses dados e como é que iríamos montar os nossos data lakes. Acreditamos também numa descentralização da utilização da informação. Nós, internamente, qualquer departamento, como o meu departamento, pode utilizar dados, explorar dados
e ter a sua própria equipa de Data Scientists para explorar os dados na ótica das minhas necessidades. Neste momento, como responsável pela parte de estratégia das operações, as minhas equipas procuram a eficiência nos dados, ou seja, procuram ver onde é que há falhas na operação e, utilizando os dados, como é que se pode melhorar. Há também aqui um grande desafio que é, nós quando olhamos para milhões de dados, é que ferramentas nós vamos utilizar para explorar esses dados e para os trabalhar. Como o colega disse aqui, não é só vermos a que ferramentas é que business plan eu vou ter que apresentar para eu explorar esses dados e montar projetos e que traga retorno para a organização. É sempre um desafio, quando estamos a falar de dados. Porque dependente, muitas vezes, de quem está a fazer essa pesquisa nos dados, os resultados são diferentes. É curioso. Portanto, é um desafio grande. Nós tentamos que diferentes departamentos possam, eles próprios, explorar os dados na ótica das suas necessidades. Pronto, isso foi um processo que iniciamos já há alguns anos dentro da empresa. Agora, há também aqui uma mudança necessária que é fazer, que é uma mudança cultural das pessoas. As pessoas que utilizam e olham para dados são competências novas que temos vindo a acelerar nos últimos 8 anos, como pessoas na área do Data Scientist, e começar a utilizar as mais-valias dessas pessoas, e há uma mudança grande nas competências de pessoas que tratam dados. É por aí os grandes desafios que agora nos encontramos para continuar a retirar sumo tudo o que é tratamento de grande volume de dados. Muito bem. Da parte da fidelidade, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esta oportunidade de poder partilhar um pouco daquilo que temos estado a fazer e a nossa opinião nestas temáticas. Eu diria que os desafios, e até focando um bocadinho mais na inteligência artificial, acho que são um bocadinho diferentes das empresas como as que estão aqui hoje, como a nós, o CTT e mesmo a própria administração pública e o resto das PMEs. Portanto, a capacidade de investimento, a capacidade de atrair talento, a capacidade de constituir equipas altamente proficientes nestas zonas, têm graus de dificuldade completamente distintos. Portanto, eu acredito que o problema para a maioria das empresas portuguesas é diferente do que é para nós que estamos aqui hoje. Obviamente que aquilo que eu vos posso falar é da minha experiência, mas reconheço que aquilo que vou falar e os desafios que eu encontro não se distribuem da mesma forma para a maioria das empresas e uma grande parte dos utilizadores de SIG, porque eu acho que o SIG tem uma utilização muito mais ampla do que a inteligência artificial e portanto, começava aqui com esta pequena nota, porque acho que é relevante. Depois, eu acho que a inteligência artificial também tem 2 momentos. Tem um momento antes de novembro de 22, que é a saída do ChatGPT, e portanto, é o antes e o depois. E porquê é que eu digo isto? Porque nós, Fidelidade, criámos o Centro de Inteligência Artificial e Analytics em 2017 e, portanto, paulativamente temos vindo a construir um caminho de ganho de competência, de gerar valor para o negócio, de procurar constantemente com que aquilo que nós fazemos seja útil para o nosso negócio, para o nosso cliente, que no final do dia faça diferença na vida do nosso cliente. E eu acho que aqui é a parte comum que as PMEs, portanto, alguém que queira trabalhar nesta zona de certeza que é este o grande objetivo, e fomos nos deparando com diversos desafios. O primeiro, a escassez de talento, portanto há uma pressão muito grande pelos bons recursos desta área e andamos todos a gladiar pelo melhor talento. Temos mais um problema que é algumas empresas estrangeiras que instalam hubs de nearshore aqui em Portugal e vêm-nos extraírem da parte do bom talento que nós temos e, portanto, eu acho que há realmente uma falha ou há falta-nos gente para trabalhar esta zona. Acho que as universidades têm vindo a fazer um trabalho incrível nos últimos anos e nós todos temos assistido. Nós próprios, as grandes empresas, temos colaborado com o mundo universitário, um bocadinho apoiando-os e também dando-lhes alguns guidelines do que é que precisamos nestas pessoas para que as universidades os consigam produzir. E eu acho que isso está assertivo e feito, mas é um ciclo longo, não é? Portanto, isto demora algum tempo, criar os cursos, montar os professores, saírem os alunos, portanto, é um caminho que estamos a fazer. Depois, eu acho que há aqui uma grande transformação na parte como se usa a inteligência artificial do antes de ChatGPT para depois de ChatGPT, não é propriamente a alteração, mas eu acho que temporalmente é esta a curva,
que é hoje... Portanto, quando eu comecei este exercício em 2017, nós usávamos muitos data scientists e a maioria dos modelos eram feitos por nós. E hoje em dia eu tenho muitos modelos que servem a minha organização, que são feitos em casa, que são propriedade intelectual minha e que eu não pago nada para os utilizar. E tem havido uma transformação tecnológica nos últimos anos em que começaram a haver muitas entidades a produzir novos modelos. E nós passámos a poder utilizar modelos pré-criados. Isto faz uma diferença até no tipo de perfis que precisamos ter dentro das empresas e o tipo de investimento que necessitamos de fazer para conseguir usar estes modelos. Portanto, passamos inclusive a ter um perfil mais de IT, mais de orquestrador tecnológico, de conseguir ir buscar vários modelos, várias peças tecnológicas, conseguir combiná-las, conseguir garantir a sua robustez e a sua operacionalidade para criar mecanismos para gerar valor através da inteligência artificial para as empresas. E para não me alongar muito mais, portanto, para além do talento, da escassez de talento, para além da dificuldade destas alterações que têm existido, eu acho que há mais uma que não queria deixar de referir, que é a velocidade com que este universo está a mudar. Portanto, isto já não é anual, isto já não é mensal, isto é semanal e há semanas que é diário. Portanto, a quantidade com que algum investimento que eu faço se torna obsoleto é avassalador. Portanto, e deixando aqui alguma nota daquilo que eu acho que nós todos temos que procurar fazer para nos tornarmos mais resilientes a estes desafios, é cooperar. Acho que as nossas organizações, e eu acho que temos feito isso, temos feito especialmente com nós, temos feito um trabalho até bastante interessante com nós de partilha de know-how, não é partilha de coisas de negócio, como é que vocês fazem isto, como é que fazemos isto, é tecnologia, porque para nós portugueses conseguirmos ter aqui um papel mais relevante no nosso universo europeu, precisamos trabalhar em conjunto, precisamos trabalhar e com a administração pública, também com a AMA, ainda há pouco tempo também tive o privilégio de trabalhar algum destes temas, acho que precisamos trabalhar em conjunto, acho que precisamos deixar a nossa quinta e sermos capazes de colaborar todos e acho que essa colaboração vamos conseguir ultrapassar alguns dos desafios que temos enfrentado. Ou seja, parte do sucesso passa naturalmente pela colaboração e cooperação entre entidades, não é? Eu acho que sim. Certo. Força. Boa tarde a todos e obrigado à ESRI e ao Rui pelo convite e esta oportunidade para dar a conhecer o AI for PA. E eu noto logo aqui uma grande diferença de notoriedade entre estas marcas, não é? Porque vocês olham para mim de lado, portanto, está aqui a AMA, está aqui a administração pública representada e, de facto, é verdade. Venho hoje aqui mais no papel de diretor executivo do Polo de Inovação Digital AI for PA e, se calhar, começava por aí, tentar quebrar um pouco esta diferença de notoriedade, explicar aqui ao nosso público o que é, de facto, o AI for PA. Portanto, vou comer só um minuto e já volto ao tema. Portanto, é um polo de inovação digital, isto dito por outras palavras mais simples, é uma rede colaborativa que junta um conjunto de parceiros, neste caso são 20 ou 21, de diferentes áreas. Portanto, estamos a falar de universidades, estamos a falar de associações empresariais, estamos a falar de empresas privadas, a ESRI é um parceiro deste polo de inovação, estamos a falar de centros colaborativos, portanto, há aqui uma diversidade e também tem representantes da administração pública, um deles é precisamente a Agência para a Modernização Administrativa, que no caso é coordenadora deste polo. Este polo é também pertencente à Rede Europeia de Polos de Inovação Digital, o Digital Innovation Hubs, foi reconhecido pela Comissão Europeia com o selo de excelência e o objetivo deste polo é ajudar as entidades, obviamente muito focado no ecossistema que gravita à volta da administração pública, a dar os passos necessários para a transição digital, usando estas tecnologias, a inteligência artificial, a ciência dos dados e outras tecnologias inovadoras. Não é apenas para a administração pública, também é para as PMEs. Portanto, aqui fica também já esse desafio para falarmos. Especialmente as PMEs que fornecem à administração pública. Porque nós queremos intervir não apenas na administração pública per si, mas também, no fundo, nos fornecedores que fazem parte da administração pública. Portanto, eu, dentro da agência, eu conheço muito bem
o processo de funcionamento, obviamente, da agência, mas felizmente tive contacto com a maior parte das entidades da administração pública e hoje em dia, digamos que muito daquilo que são os projetos na área tecnológica que são feitos na administração pública, elas vêm do privado, não é? Vem um apoio do privado e essa colaboração existe há muito tempo. Só para fechar este preâmbulo, há 5 áreas onde o Polo pode ajudar a intervir. A primeira, o Test Before Invest, fazer os pequenos projetos piloto que depois podem ser escaláveis para soluções mais duradouras. Estratégias de digitalização, foi um dos temas abordado aqui, muitas vezes, e é também já um desafio, posso avançar, um desafio estratégico. Muitas vezes as entidades não têm um roadmap digital, não definem, elas vão atrás de um projeto, daquela oportunidade naquele momento, mas que não lhes resolve nada a longo prazo. E, portanto, ter uma estratégia, um roadmap digital que permita definir objetivos para a entidade a médio prazo é absolutamente importante. E todos sabemos que não existe maturidade igual em toda a administração pública para que isso aconteça, não é? Existem os chamados campeões que não precisam de ajuda e vão à frente e fazem tudo sozinhos, mas existe todo o resto da administração pública. Isto é muito visível, por exemplo, se falarmos no caso das cidades inteligentes, não é? Um tema muito falado hoje aqui. Isso é muito visível. Vemos uma cidade como Lisboa que tem uma imensidão de tecnologia e de controle e depois temos o contraste absoluto que existe em muitas áreas deste país. Portanto, vou-me escusar de dar exemplos, porque temos uma plateia informada acerca deste tema, mas, de facto, isto se calhar pode não ser tão visível para o público relativamente à administração pública central, mas isto também é uma realidade na administração pública central. Portanto, essa é também uma das áreas onde nos focamos. A outra é a capacitação. Formar pessoas para dominar estes temas, estas tecnologias. E quando digo formar pessoas, não é apenas os técnicos, não é olhar para a área técnica, é os decisores políticos, os decisores dentro das entidades e etc. Quarto item, criar redes colaborativas, oportunidades que possam existir para as entidades entrarem em conjunto em determinados projetos. E por fim, e não menos importante, o acesso ao financiamento. Não é? Como é que vamos materializar este tipo de projetos? Com que valores? Existe muito financiamento disponível, mas muitas vezes as entidades ou desconhecem que ele existe ou não têm capacidade para irem atrás deste financiamento. E é aqui que nós também queremos intervir. Portanto, não é apenas uma questão de tecnologia, é apoiar as entidades a darem este, nem que seja o primeiro salto, o primeiro passo que tem que ser dado em termos de transformação digital. Eu já sei que já me estou a alongar demasiado porque misturei aqui vários temas, é o problema de entrar no improviso. No entanto, só mesmo rapidamente em 30 segundos, obviamente há desafios técnicos, tecnológicos, há desafios estratégicos. Já falei de um dos desafios estratégicos, há mais, a mudança cultural, a aceitação, o medo de perder o posto de trabalho, enfim, há um conjunto de temas à volta disto que nos levavam a pensar sobre o assunto. Na área técnica, obviamente, os dados são a base de tudo. Há só 2 áreas que eu queria destacar e prometo mesmo que me vou calar a seguir. Quando falamos em dados não estruturados, dados que estão dispersos, isto na administração pública tem um peso muito maior, porque uma coisa é falar dados dispersos entre departamentos dentro de uma organização, outra é quando os dados estão dispersos por várias organizações e que o público, não é, o cidadão, olha como sendo uma entidade, que é a administração pública. Aliás, vocês olharam para mim a dizer a administração pública. Não é? E isso tem desafios maiores. Chama a atenção para a existência já há vários anos da plataforma de interoperabilidade da administração pública, tem feito um papel fulcral para muitas das coisas que conhecemos, como, por exemplo, a própria criação do cartão de cidadão, que tem diversos requisitos que vêm de diversas entidades. E também, por fim, para fechar, na questão da ética, que também na administração pública tem um peso bastante relevante. Queria chamar a atenção para uma iniciativa que foi libertada no âmbito do Conselho para a STIC, agora com o novo governo renomeado para CDAP, Conselho para a Digitalização da Administração Pública, que é o Guia Ético para a Inteligência Artificial. Ele foi desenhado a pensar na administração pública central, mas é adaptado, é transversal, uma PME pode usá-lo. Inclusivamente existe uma framework de adoção que ajuda a identificar se aquele projeto em concreto, por exemplo,
deve ser transformado num projeto cloud, que é uma das restrições que existem também em termos técnicos. Okay? Peço desculpa por este. E a seguir eu compenso falando menos. Eu só pedi para depois serem um pouco mais sucintos nas próximas questões ou nas próximas respostas, e eu também não queria deixar de ser provocatório nesta próxima questão, porque eu já ouvi falar várias vezes em mudança cultural. E, portanto, a esse respeito, como é que vocês estão a preparar as vossas equipas para lidar exatamente com esta mudança cultural? Que naturalmente se prende com o contacto com Big Data, com inteligência artificial em particular, tanto em termos de formação como também de adaptação, portanto, a própria cultura de trabalho da própria organização neste contexto. Portanto, eu se calhar começava agora pelo Paulo e depois seguimos a mesma ordem. Bem, nós, em termos de inteligência artificial na organização, mais uma vez tentamos disseminar o conhecimento. É possível internamente ter uma formação de integração ao que é isto da inteligência artificial, que é para ajudar a simplificar e a tirar os medos do que é a inteligência artificial e como ela pode ser colaborativa com a atividade que realizamos atualmente. Mas a verdade é que a inteligência artificial pode-nos ser um facilitador de acelerarmos os nossos processos de trabalho. Vou dar um exemplo. Nós estamos a desenvolver um projeto bastante grande na organização, tem a ver com o transformar o conhecimento que as nossas forças de distribuição, principalmente os carteiros, têm em termos de conhecimento, de endereços, de moradas. Estamos a tentar colocar esse conhecimento num servidor, num cérebro, que com a ajuda da inteligência artificial o que vai acontecer é que sempre, por alguma das entradas de informação na organização, seja solicitado o endereço, da forma que seja escrita, seja esse cérebro que possa dar essa resposta. Um exemplo, se fosse em Faro, a Casa Amarela ao lado da igreja, o carteiro de certeza sabia para quem é onde é que devia colocar aquela carta ou aquele pacote. Quando o carteiro se reformar, porque estamos perante nos próximos 2, 3 anos de uma leva de grande pessoas para ir para a reforma, e esse conhecimento vai com o carteiro. Nós, em forma de antecipar, estamos, como eu disse, a tirar esse conhecimento e colocá-lo num servidor, que é para a organização saber, e com recurso à inteligência artificial, perceber que aquela morada que só o carteiro é que sabia, já conseguimos codificar e conseguirmos dar uma coordenada para qualquer pessoa possa ser capaz de integrar. Ou seja, antigamente nós perdíamos o tempo em dar qualidade aos endereços e colocá-los todos direitinhos. Hoje perdemos ou gastamos tempo em reconhecer todas as formas de escrita e de interpretação que nos permitem identificar o destino. Esse é um dos exemplos. Como é que as equipas estão a lidar exatamente com essa transformação? Esta transformação não é fácil. Há bocado, das coisas primeiras que coloquei em cima da mesa é a mudança cultural de uma organização. Nós gabamos-nos de ser a primeira startup portuguesa, que foi há 500 anos, não é? que temos. Então, numa organização que está habituada à mudança, as nossas próprias pessoas no ADN têm isso presente na mudança. Mas não é fácil, e então só com a ajuda de formação e esclarecimento é que podemos dar os passos seguintes. Sem a colaboração das equipas, a gente não consegue fazer esta transformação. Muito obrigado. Ricardo Gonçalves. Ora bem, eu se calhar dividi aqui em 2 blocos. O primeiro, e o Paulo já referiu um bocadinho, que tem a ver com a formação de topo, não é? Portanto, eu quando cheguei à Fidelidade, a Comissão Executiva da Fidelidade, algumas das pessoas achavam que era magia aquilo que nós fazíamos e contavam com taxas de acerto a aproximar os 100%. Portanto, foi preciso dar-lhes muito mais contexto, portanto, que as pessoas não tinham, e, portanto, eu acho que transversalmente é preciso enquadrar, é preciso explicar o que é isto, vantagens e desvantagens. Depois chegamos agora a uma nova zona onde é preciso explicar às pessoas como tirar partido dos novos assistentes digitais, dos novos assistentes de inteligência artificial. Portanto, parece-me que o modo de trabalho está a mudar e as organizações vão ser obrigadas, ou as que mais rapidamente conseguirem transformar a sua força de trabalho para começar a tirar partido destas novas ferramentas, vão ganhar bastante com essa capacidade. As ferramentas ainda têm muitas limitações, muitas coisas não funcionam bem, mas quanto mais tarde começarmos a perceber como é que elas funcionam, acho que vamos ficar na fila de trás e não na fila da frente, onde todos nós queremos estar. Depois eu acho que há outro fenómeno, especialmente para quem está a implementar projetos transformadores da organização para integrar peças de inteligência artificial, que é toda a componente
de eu estar a montar qualquer coisa que vou retirar trabalho a quem me está a ajudar a montar a minha peça de inteligência artificial. Porque eu preciso muito do conhecimento de negócio para que a minha peça seja robusta e consiga fazer aquela missão. Portanto, tem que haver aqui uma preocupação de conforto com estas pessoas, do ponto de vista cultural, para que a pessoa sinta que aquilo que nós estamos a fazer é com ela, não é contra ela, para que ela seja um agente de mudança e que tenha o conforto necessário a ajudar-nos a fazer esta transformação. E, portanto, aí acho que também há uma transformação cultural que necessita de alguma atenção, algum cuidado, algum planeamento, tal como a parte técnica da inteligência artificial. Eu acho que há aqui uma parte emocional, uma parte mais change management, que é preciso ser muito bem cuidada. E, para terminar, eu diria que às vezes o desafio está mais nas pessoas do que nas máquinas e nos computadores. Às vezes é mais fácil fazer os programas do que depois convencer as pessoas que vamos mudar aquilo tudo e que aquilo vai continuar a funcionar bem. E acho que é isso. Obrigado. Tentando compensar a minha indisciplina na primeira resposta, começava por dizer que concordo em absoluto com esta intervenção, não é? Desde logo acho que é fulcral a questão da formação. E é por isso que nós, mesmo no âmbito deste polo, estamos a trabalhar, e isto já foram feitos planos de formação com algumas entidades da Administração Pública Central, são programas feitos à medida para aquelas entidades, ou seja, que respondem aos desafios das entidades. E temos feito isso e acho que isso tem contribuído bastante para que haja essa aceitação. Depois, há um conjunto de outras operações que já temos feito, como sessões de cocriação, isto mesmo a nível da administração pública já tem acontecido, internas, para descobrir oportunidades e, essencialmente, voltando àquele ponto que referi há pouco, eu acho que fazer projetos piloto que resolvam problemas concretos dentro das entidades, acho que é mesmo algo que pode catapultar a entidade para querer mais e para ver que aquilo funciona. Outra questão, e agora mesmo para terminar, a questão da força de trabalho. As pessoas têm que ser motivadas, têm que, no fundo, eliminar os receios que existem com a introdução destas tecnologias e mostrar que as pessoas podem, de facto, ser mais produtivas se tiverem este tipo de tecnologia ao dispor, não é? Eu estava aqui a passar um bocadinho na resposta. Provavelmente se estivesse aqui o nosso diretor de estratégia, o diretor de recursos humanos, não ia concordar nada comigo, mas não falando do futuro, mas falando daquilo que estamos a fazer à data de hoje, eu confesso que não vejo muitos desafios, do ponto de vista culturais e de mudança, não é? Eu se calhar vejo dois tipos de projetos. Há aqueles projetos que se desenvolvem numa área e que depois são aplicados de forma transversal e as pessoas ou utilizam aquilo ou não utilizam aquilo, e aquilo que eu vejo é uma grande aceitação e um grande contentamento das pessoas. Estou a pensar, por exemplo, no projeto que fizemos na nossa área jurídica, em que colocámos 80% de e-mails a serem respondidos automaticamente através da AI generativa, não é? Para qualquer um dos nossos advogados ou juristas está todo contente da vida, não ter que responder a tantos e-mails até às tantas da noite. Estou a pensar, por exemplo, na AI generativa também que colocámos nos nossos contact centers e que é, acima de tudo, um apoio para ajudar os nossos operadores de contact center a responder melhor aos clientes. Não é? Nós diminuímos em 20% o tempo das chamadas e, acima de tudo, metemos as pessoas a trabalhar nesse contact center muito menos estressadas, com um apoio que os ajudou muito. Eu acho que eles estão todos muito mais contentes, acho que, do ponto de vista de mudança, foi tudo muito mais fácil. Eu acho que a coisa complica um bocadinho quando não são projetos que são assim implementados de forma transversal, mas são ferramentas que nós damos às pessoas e esperamos que elas usem. Né? Elas aí é que podem usar ou podem menos usar. Eu penso que o trigger, se quiserem, de sucesso é encontrar aquelas pessoas dentro da organização que são os champions, os early adopters, seja quem for, mas que podem ir um bocadinho mais à frente, que podem dar o exemplo e depois podem motivar o resto dos colegas a fazer esse caminho. Lembro de um exemplo quando estava esta história. Nós colocámos para os colaboradores todos uma série de ferramentas de AI, Copilot, essas coisas todas. Ninguém usa aquilo, não é? A malta continua a trabalhar na forma como sempre trabalhou. Não é? Até que um dia vem um nosso colega da equipa de vendas corporate, portanto é um comercial, mas que gosta de programar e etc. E ele próprio começou a pegar naquelas ferramentas, começou a desenvolver um código, então desenvolveu um código, sempre que ele queria falar com um cliente, imaginamos fidelidade,
ele escrevia lá no código dele fidelidade e aquilo dava todas as últimas notícias da fidelidade dos últimos 15 dias, o EBITDA, se estava a crescer, se não estava a crescer. Ele perguntava que tipo de coisas é que ele quer oferecer, posso sugerir à fidelidade, aquilo sugeria ofertas a nós, dizia-lhe como é que ele devia posicionar as ofertas ou não, e ele até podia clicar no botão e que gerava um e-mail automaticamente para a pessoa certa, que ele nem conhecia, mas que ele ia buscar ao site e aos LinkedIn, etc., para mandar um e-mail. Ele desenvolveu isto. Os colegas todos à volta ficarem invejosos também queriam, não é? É aquela ferramenta. E aí sim, depois abrimos um projeto e profissionalizámos aquilo, e agora temos uma coisa que é o assistente de vendas, que todos os nossos comerciais utilizam. Não é? Penso que, nessa perspectiva, é encontrar estas pessoas certas na organização, é dar-lhes visibilidade, que depois o resto vai um bocadinho atrás. Habitualmente nós até designamos essas pessoas por champions, não é? Portanto, é uma última questão que tenho para vos fazer, para fecharmos de facto este painel, e tem a ver nas situações de facto em que consideram que a inteligência geográfica pode de facto aqui aportar valor aos vossos processos, e nomeadamente também, naturalmente, à própria tomada de decisão. Ricardo Jorge, se calhar... Ora bem, nós na Fidelidade, quando criámos o centro, criámos um núcleo de geografia, portanto criámos o Centro de Inteligência Artificial e Analytics e criámos um núcleo de SIG. Portanto, considerámos que o nosso negócio é um negócio altamente territorial e, portanto, precisávamos ter essa competência. E também, para não consumir muito tempo, vou referir um caso muito concreto e que, infelizmente, tivemos que o ativar há relativamente pouco tempo, tem a ver com os estudos que fazemos sobre incêndios. Portanto, hoje em dia, e através do nosso sistema da ESRI, do nosso sistema SIG, conseguimos ter referenciados todos os nossos assets, nossos da Fidelidade e também dos nossos clientes. Portanto, sabemos as fábricas que seguramos, sabemos as casas dos nossos clientes, onde é que estão posicionadas no território. Juntamos a isso as fotografias aéreas que recebemos, as fotografias de satélite, perdão, que recebemos do programa Copérnico da União Europeia. E, portanto, ainda às vezes o incêndio não acabou e nós já temos um mapa da zona ardida. Já colocámos onde é que estão os nossos assets dentro daquele território, já fizemos um processo de avaliação se aquele asset deve ou não ter sido atingido por aquele incêndio e alterámos a nossa operativa. Em vez de aguardarmos que os nossos clientes nos liguem para nós irmos tentar resolver o problema, nós tornámos-nos proativos. Portanto, ainda o incêndio não acabou, já estamos nós a distribuir pelas nossas equipas que estão no terreno a capacidade de irem bater à porta do nosso cliente, porque sabem onde é que é a morada, sabem que houve ali o incêndio, e verem e perguntarem em que é que podemos ser úteis e como é que rapidamente podemos normalizar a vida daquele nosso cliente que foi afetada por aquele incêndio. Isto é uma alteração muito significativa, mesmo porque há territórios onde temos 3.000, 4.000, nós chamamos pontos segurados, mas nós sabemos que para aquele incêndio específico foram 6. Portanto, o trabalho destes técnicos é muito mais assertivo, muito mais rápido, e isto é apenas um pequeno exemplo de como a utilização dos sistemas SIG numa seguradora tem sido tão diferenciadores, e poderia estar aqui muito mais tempo a falar sobre muitos outros exemplos onde estes sistemas fizeram a diferença na nossa operação. Muito obrigado. Focando-me especificamente naquilo que é a atividade do Polo de Inovação Digital, eu não tenho dúvidas em dizer que é cidades e territórios inteligentes, não é? Ou seja, há um conjunto, ao longo dos últimos anos tem havido uma evolução muito forte nessa área. Obviamente a geolocalização tem um peso muito importante, isto com outras camadas de dados, hoje em dia, desde os dados que vêm das telecomunicações, que nos permitem verificar a movimentação de pessoas, desde os movimentos que vêm dos pagamentos com cartões de multibanco e etc., em que vemos efetivamente o impacto que, por exemplo, um evento pode ter, o impacto económico que pode ter, e em que locais em específico isso acontece, e olhando para aquilo que são os serviços que este polo pode oferecer, e olhando especificamente para um parceiro do polo, que é a Nova IMS, portanto tem um trabalho reconhecido nesta área, já com várias implementações espalhadas pelo país, de facto é aí que tem mais importância. Mas olhando de uma forma mais ampla, sem dúvida que o último propósito é conseguirmos ter melhores políticas públicas com isso, porque os dados por si
podem ter a melhor qualidade que pode existir. As ferramentas podem ser espetaculares e dar outputs fantásticos, mas depois o que é que fazemos com isso? Não é? Que decisões é que tomamos? E aí é que eu acho que deve ser um peso forte que deve ser atribuído a nível da interpretação desses dados. Obviamente, a forma como os dados são apresentados aos decisores é muito importante, mas, sem dúvida, e vou acabando por onde comecei praticamente, que é ter aquela visão de médio prazo, onde é que eu quero chegar com a minha entidade, o que é que eu pretendo obter, sem dúvida que isto é fulcral, sejam os dados geolocalizados ou outros quaisquer, não é? Isto de uma forma genérica. Muito obrigado, Pedro. Eu acho que a localização é muito maltratada pelas empresas. Não é? Eu estou absolutamente convencido que a localização é das principais, se não a principal variável de muitíssimos negócios. No retalho, toda a gente sabe, location. Mas vamos para a banca, temos a localização dos bancões, vamos para os seguros, temos as agências, vamos para os transportes, vamos para a restauração, vamos para a hotelaria. Quer dizer, a localização, escolher e gerir, potenciar cada uma das localizações é uma coisa altamente decisiva para os resultados dos nossos negócios. E vamos um bocadinho para este país fora e vemos a maior parte dos gestores a tomarem decisões ou com base no achismo, porque eu ando aqui há 30 anos, eu é que sei onde é que vou abrir a nova loja, né? Ou então com base em dados do censo, têm 4 anos, 5 anos, e são dados absolutamente estáticos. Né? Esta é uma área muito cara para nós, nós temos uma unidade de negócios que faz consultoria e que desenvolve estes projetos para empresas nacionais, com base naquilo que é mobilidade. Né? Vamos lá ver, os censos dizem que eu vivo no Rato. Né? Se a fidelidade quiser chegar ao Pedro Machado, abre uma agência no Rato. Né? Eu estou no Rato das 9 da noite às 6 da manhã, quando a agência está fechada. Né? Eu passo o dia todo, né, no Parque das Nações ou noutras zonas do país. Compreender estes perfis de mobilidade, não onde é que as pessoas vivem, mas como é que as pessoas se deslocam, que perfis de pessoas é que eu quero atingir e onde é que elas andam, quais é que são os seus hábitos, é absolutamente decisivo para depois me ajudar a tomar melhor estas localizações, estas decisões, quer sejam decisões de onde é que eu abro uma loja, quer sejam decisões de que perfil é que deve ter este balcão, quer seja decisões de que objetivos comerciais é que aquela agência deve ter, ou que tipo de produtos é que eu coloco naquela loja versus noutra localização qualquer. Portanto, acho que é muito maltratada a localização. Gostava que me ajudassem a resolver isto. É por isso é que aqui estamos, não é? Também. A minha opinião é um bocadinho diferente. Eu acho que tratamos bem a localização porque nós vivemos dela diariamente. Nós temos 8.000 rotas diárias, algumas dinâmicas, outras estáticas, em que a informação da localização é extremamente importante para eu poder definir a melhor rota para cada distribuidor que temos. Portanto, temos vindo a fazer um trabalho muito grande em termos de localização. E é com essa informação que acho que tem que ser sempre melhorada, mas nós tratamos-la bem e queremos sempre melhorar e temos projetos de melhoria contínua da informação que temos e que disponibilizamos. Agora, a qualidade e a eficiência das nossas operações baseia-se muito na qualidade dos endereços que nós temos, da localização desses endereços. Eu vou dar só um exemplo, que já que o tempo terminou, vou dar um exemplo muito simples de percepção onde nós utilizamos esta localização inteligente ou os sistemas que utilizamos para localizar os nossos lockers. Nós estamos a estender uma grande rede de lockers no país, então utilizamos, por acaso, tecnologia ESRI para fazer o estudo de localização desses lockers. Não só variáveis de localização, mas variáveis socioeconómicas, variáveis de movimentação das pessoas para trabalho ou não, para resolver casos como o que foi aqui apresentado pelo colega, e na realidade, se não tivéssemos essas informações e localizações, não conseguiríamos chegar ao objetivo. Neste momento, nós vamos para ter, até ao final do próximo ano, 2.000 lockers instalados em Portugal e já temos as 2.000 localizações. Nós o que fazemos é um refresh desse estudo, semestralmente, porque acredito que menos do que isso não há grandes alterações de abertura de lojas, de movimentação de pessoas, etc. E que nós fazemos isso e já temos, portanto, o plano de crescimento e de rollout até ao final do próximo ano. Portanto, é com a informação e com a localização e com a inteligência e com os atributos que nós conseguimos dar àquelas localizações que nós conseguimos construir os nossos modelos de otimização de localizações neste caso. Mas aplicámo-lo
não só a localizações locais, mas a localizações de centros operativos. Temos mais de 250 espalhados pelo país e que os vamos deslocalizando em função das mudanças, das alterações que existem na nossa matriz de origem e destino de tráfego que temos. Nessa ordem. Bom, eu teria muito mais questões, naturalmente, estes temas, de facto, são temas que levam aqui a longas horas de discussão e de partilha de conhecimento, de facto, temos que terminar, julgo que estamos mais ou menos, aliás, já ultrapassamos a hora. Queria agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade e também agradecer às pessoas que, de facto, ficaram aqui a assistir a este painel e um bom regresso a todos a casa. Muito obrigado. Obrigado.